Olá, começando mais uma edição do Jornal Argumento, né, especial de final de semana, aqui pela TV Capital, canal 32, também pela NET, canal 23, e para vocês que nos acompanham pela internet no site tvcapitalgoiania.com. Hoje é um dia muito especial na minha vida, né? Tem uma música que diz que a vida ela é feita de encontros e despedidas. E eu sempre falo que nesses dois momentos, a felicidade ela tem que estar presente. Muito nervoso, confesso a vocês, como se fosse a primeira vez que eu estivesse à TV. Tivemos uma despedida alegre e um reencontro alegre. Com essa alegria eu cumprimento, agradeço, né? E nunca desisti desse sonho. Um dia eu disse que ele ia se realizar e hoje se realizou. Comigo aqui de volta mais uma vez, né? Ele que foi a pessoa responsável por tudo que existe aqui hoje, Padre Jesus Flores. Muito obrigado pela presença. Me desculpe se eu ficar nervoso, mas para mim é como se fosse a primeira vez. Obrigado pela presença, Padre. Então, um bom dia para você, para todos os telespectadores. E é com satisfação que eu atendo a sua solicitação e aqui estou presente para participar não como entrevistador, mas como entrevistado, ao que me parece. Na realidade, vamos continuar, Padre. Até hoje as pessoas ainda falam dos nossos bate-papos pelas manhãs, né? E muitas pessoas sentindo a falta do senhor na televisão, porque perdemos muito no jornalismo nacional com esses últimos acontecimentos, e as pessoas falam que o senhor ainda é uma referência no rádio e tem esse lugar na televisão aqui que nunca deixou de tê-lo, mas volta agora. Obrigado. Tá. Padre, vários assuntos, né? Lembrando que nós estamos excepcionalmente gravando o jornal nessa manhã de sexta-feira, uma manhã muito tumultuada, né? Ontem também protestos por todos os lugares, então, ou seja, vários assuntos a serem tratados, a questão da situação do transporte coletivo no Brasil, os protestos que acontecem pelo Brasil, a política aqui em Goiás, entre outros assuntos que a gente vai abordar por aqui. Padre Jesus, vamos começar pelo problema que nós estamos vivendo aqui agora, né? Neste momento, hoje é sexta-feira, os terminais eles estão cheios de manifestantes, a maioria dos ônibus parados, já que temos dois sindicatos, inclusive nós temos imagem aqui, que tudo começou nessa semana, aonde depredaram e também incendiaram um ônibus da Metrobus. E no dia 15 foi marcado esse dia do protesto, que por todo o Brasil, muito confronto, violência, protestos. Aí eu pergunto para o senhor, padre, estamos voltando no tempo ou esses 16 anos de estabilidade econômica que nós vivemos, com a chegada da inflação, as pessoas estão indo às ruas agora pela revolução do estômago, cidadania, Copa? Como é que o senhor está entendendo esse momento que nós estamos vivendo hoje? Olha, está um momento muito difícil de se entender. De um lado, sabemos das grandes carências nacionais em todos os setores, particularmente nos serviços prestados pelo poder público e também nos serviços que deveriam ser controlados pelo poder público e não são devidamente controlados. É o caso do transporte coletivo. As empresas que deveriam prestar um serviço de qualidade, infelizmente não prestam esse serviço de qualidade. Até hoje não há um plano diretor que abranja a cidade inteira, de tal modo que todos os habitantes da Grande Goiânia tenham um transporte acessível e bom e suficiente. E o descontentamento já vem se agravando desde meados do ano passado. Isso. Quando foi dado o primeiro grito em torno do transporte coletivo, as autoridades deveriam sair correndo não para satisfazer as exigências imediatas,
mas deveria ter saído para estudar com seriedade o que deveria ser feito para que a população tivesse um serviço de qualidade. E acontece que não foi feito nada a partir do ano passado, e o transporte, em vez de melhorar a partir de junho do ano passado, até agora só piorou. Menos ônibus, mais tempo de espera, menos qualidade no transporte de um modo geral, e a insatisfação do povo, né, explodindo de todas as formas possíveis. E agora até de uma forma violenta, com a destruição de centenas de ônibus em algumas capitais, com a destruição de dezenas de ônibus aqui em Goiânia. Por quê? O povo está insatisfeito. E não há uma resposta por parte das autoridades que seja convincente. Não há uma transparência por parte das autoridades para que o povo realmente saiba. Não, há problemas, mas estão fazendo isto e isto para resolver. Não se vê nada, não se vê uma explicação convincente, não se vê transparência. E agora as coisas estão chegando ao limite e daqui para frente, se não houver às pressas uma solução, as coisas vão ficar muitíssimo pior do que estão hoje aqui em Goiânia e no restante do Brasil. Padre, na quinta-feira, no horário eleitoral, a presidente Dilma, que reiteradas vezes vem lançando aí, fazendo campanha política, né? Porque o senhor mesmo fala que é mais barato pagar uma multa, porque uma rede nacional é muito cara e a multa da Justiça Eleitoral é muito barata. Ontem ela disse que o governo não vai mais submeter aquela lei rigorosa contra a manifestação. Segundo ela, o Planalto, né, diz que a própria presidente, diz que essa é uma medida de demonstração de confiança para que atos sejam sem violência. Agora, do outro lado, Padre Jesus, a informação que tem é que foram já requisitados 57 mil soldados do Exército, Marinha, Aeronáutica. O governo federal já comprou mais de 250 mil balas de borrachas, granadas, não entendo porquê, e até escudos para cavalos. Quando a presidente Dilma fala que ela confia na passividade do cidadão e, de um outro lado, ela compra esse arsenal, qual que é a mensagem que a gente deve ter desse processo? Olha, o direito de manifestar-se o povo tem, mas esse direito tem limites. E o limite é a decência, a moralidade, o respeito pelo patrimônio público, o respeito pelo patrimônio privado, o respeito para com os bens das outras pessoas. Então, há um limite. E mais, é claro que as autoridades têm que estar preparadas, não sei se precisaria esse exagero, mas têm que estar preparadas porque, especialmente agora com a Copa do Mundo, o Brasil não pode correr o risco de não oferecer total segurança para nós brasileiros, como também para aqueles que vêm para participar da Copa do Mundo aqui no Brasil. Não tem como o governo não estar profundamente preparado para enfrentar qualquer coisa que possa acontecer por ocasião da Copa do Mundo, porque não podemos correr o risco de colocar em insegurança delegações que vierem para os jogos. Não tem como o poder público não estar preparado e muito bem preparado para o que der e vier, porque ninguém sabe o que pode acontecer, porque quando começa a violência, a gente sabe como começou, mas nunca sabe como que vai acabar. Então o poder tem que estar preparado e muito bem preparado para defender e para garantir a segurança para todo mundo. Padre, o senhor falou das manifestações que aconteceram no ano passado, estão completando um ano.
a presidente Dilma chamou os governadores, dividiu com eles as responsabilidades e lançou, né, lançou 5 pontos, né, que seria a questão do pré-sal, que naufragou, a questão dos mais médicos, que está naufragando, a reforma política, que todos nós sabemos que absolutamente elas, se forem feitas, serão feitas pelos deputados e corporativistas que não querem mexer nisso. Então, ou seja, de todos os 5 pontos, o único que evoluiu foi essa questão dos mais médicos, que agora está mostrando um outro lado, que é o lado de que esses médicos que estão aqui trabalhando, muitos deles não estão recebendo auxílio moradia, auxílio refeição, salários baixos, coisas assim. Será que, o senhor mesmo falou, há um ano, será que não é tempo demais, padre, para o governo fazer um plano para que nós não tivéssemos esse momento agora? Será que o governo sempre deixa tudo para a última hora? Inclusive, um relatório divulgado essa semana, apenas 43% de tudo que seria feito para a Copa do Mundo ficará pronto para a Copa. O governo é muito lento ou a estrutura é engessada? Olha, a questão é que não depende de uma presidente da República fazer nenhuma reforma sozinha. Não depende só dela, depende do Congresso Nacional, e o Congresso Nacional no Brasil nós sabemos como funciona. Não funcionando e não cumprindo a obrigação dele e não olhando em primeiro lugar para o Brasil, para a população e para os interesses do povo. Eles só são ágeis quando se trata de interesses deles, das corporações a que eles pertencem, e não quando interessa para o povo. Não podemos ser tão pessimistas e achar que tudo está tão ruim. Sim. Não. Há muito problema no Brasil, como sempre houve problema no Brasil. Há uma dificuldade de gestão imensa no Brasil, que não está preparado para ser eficaz, para ser eficiente, para cumprir prazos na realização daquilo que promete, e com isso prometem-se milhares de coisas e grande parte eles não conseguiram realizar, lamentavelmente, principalmente aquilo que seria o ganho da Copa do Mundo para o Brasil, foi muito pouco realizado. A questão do transporte, a questão da integração urbana, a questão das grandes cidades, nós tivemos muito pouca coisa resolvida, porque demoraram para começar. Quando começaram, tiveram que fazer de uma forma atabalhoada e apressada. E com a forma atabalhoada e apressada, o que aconteceu? Todo mundo aproveitou para meter a mão, para roubar e para superfaturar tudo aquilo que se fazia. O que poderia ser muito mais barato ficou muitíssimo mais caro, porque se deixou tudo para a última hora, como infelizmente é a prática no Brasil. Deixa tudo para a última hora e então a coisa tem que sair, e para sair paga-se qualquer preço. Padre, fazendo justiça, né? Nós não temos aí, como o PT fala, 11 anos de estabilidade, não. Vamos colocar aí também o governo Fernando Henrique Cardoso, que, a exemplo do que muita gente está dizendo agora, que a presidente Dilma está repassando dinheiros para termoelétricas, essas coisas, Fernando Henrique fez o PROER, colocou dinheiro nos bancos e foi generosamente recompensado na campanha eleitoral. Falam que Dilma também está fazendo esse mesmo processo. Agora a pergunta que eu faço para o senhor, padre, são 16 anos de estabilidade, de uma moeda forte, de um Brasil com investimentos, mas nada foi feito em ferrovias, em hidrovias, perdemos quase 30% de tudo que se produz nas estradas, nesse aspecto de transporte. Os nossos portos não funcionam, reservatórios não funcionam. A presidente Dilma disse que o problema de energia não é a falta de energia, mas são interligações das redes, coisas que também foram feitas. Será que
hibernamos, padre, quando a sociedade, assistida por esses programas sociais, se calou ou acabou sendo de uma forma direta ou indireta, tendo as suas necessidades atendidas, dormirmos em berços esplêndidos, porque hoje o grito de todo o setor é falta de infraestrutura no país para que nós tivéssemos hoje uma estrutura, uma economia, até mesmo uma política melhor. Olha, investimento em rodovia, desde o tempo do José Sarney, que não se fazia. Foi feita alguma coisa nos últimos anos. Exato. Porque no Sarney, Collor, Itamar e Fernando Henrique não foi feito nada. Fernando Henrique só colocou aquele tanto de outdoor que se colocasse nas rodovias daria para... Faziam muitas cerimônias lá no Palácio para lançar obras e as obras também não eram realizadas, lamentavelmente. A inflação, na mudança do governo Fernando Henrique para Lula, ela escapou do controle e houve uma corrida inflacionária maior do que está havendo nos dias de hoje. O dólar chegou a bater a R$4,50. A R$4, né? Chegou até a R$4. Então, houve uma inflação, a mudança do valor da moeda também, que foi seguro até passar a eleição. Quando passou a eleição, soltaram e a coisa então explodiu. Então o problema de gestão no Brasil não é deste ou daquele partido, deste ou daquele governo. A estrutura brasileira, a estrutura do Estado brasileiro não está preparado para realizar. Tem muita fachada, tem muitos órgãos, tem muita estrutura, mas não sabem realizar e não têm competência para realizar. Quando anunciam milagres por aí, pode saber que há muita coisa escondida atrás desses pretensos milagres e muita coisa deixou de ser feita. Então é um problema gerencial sério, gravíssimo, que nós temos que começar a mudar no Brasil. Menos conversa e mais ação eficaz. Para isso, padre, há necessidade de um projeto de Estado e não de governo e governantes. O que a gente vê aqui em Goiânia, no estado de Goiás e no Brasil, são projetos de governantes. Tanto é que nós temos cemitérios. A pressa, não é? E a coisa é feita de eleição para eleição. Os projetos são feitos de eleição para eleição. E com isso a gente acaba não tendo um projeto nacional que comprometa quem chegar ao poder vai continuar esse projeto, porque é um projeto de interesse nacional. Esse compromisso não existe. E muito pelo contrário, há muita coisa importante que é simplesmente jogada fora. Por quê? Porque não fui eu que planejei, não fui eu quem começou esta obra, e esta obra não leva o meu nome, leva o nome de quem veio antes de mim. Isso é lamentável. Aquela velha prática de placas. Bom, placa no Brasil é o que mais há, né? Eu me lembro que o senhor falou uma vez que ano passado, ano retrasado, o Congresso Nacional durante um semestre inteiro trocou 6 nomes, o nome de um aeroporto lá em Amapá, ou Macapá, não sei, o que foi produzido no Congresso Nacional. Então, ou seja, e lembrando, padre, que nós teremos só 52 sessões esse ano, em função da Copa do Mundo, feriado, essas coisas todas. Dá para pensar em eleição, dá para pensar de forma otimista de ação desses parlamentares nesse ano, ou vamos deixar tudo para 2015? Não tem mais nada para produzir, além de barulho em torno das CPIs, né, porque são instrumentos eleitorais, não são investigações sérias, são instrumentos eleitorais, e a oposição tem a sua CPI e a situação tem a sua CPI, de tal modo que uma vai ser jogada contra a outra, e com isto vão fazer um acordo de cúpula e tudo por isso mesmo. Ainda mais que quando começarem já estamos na Copa. Isso. Depois já começa o tempo de eleição e ninguém vai esperar
que parlamentar vá ficar a semana inteira em Brasília quando a eleição está correndo lá no seu estado natal e ele precisa correr contra o tempo para garantir a sua reeleição. Então, este ano do Congresso pode-se esperar muito pouco ou nada. O senhor falou uma coisa, eu estive na Câmara essa semana e um fato me chamou a atenção. Estavam votando a extinção aí da Secretaria do Trabalho, outro assunto que a gente vai tocar depois. Mas o vereador Osmar Magalhães, ele saiu contando na Câmara, no plenário, quais os vereadores estavam. E no painel acusava a presença de Albernaz, né, do neto de Nion Albernaz. E ele parou a sessão porque disse que tocaram piano na Câmara, que registrou a presença, mas não estava no plenário. Eu olhei para o plenário estava vazio. Isso é ato, tanto no Congresso Nacional como nas assembleias e câmaras municipais. Chegam, registram ou pedem para alguém registrar presença e depois vão cuidar da sua vida. Talvez volte depois para algum compromisso para dizer que estiveram lá. Mas o pianismo já é antigo, Inclusive houve gente de Goiás envolvida nesse primeiro grande escândalo do piano lá no Congresso Nacional. Isso. Não é novidade. Agora, padre, nós temos aqui, voltando a essa questão, nós temos cenas aqui do que aconteceu ontem em São Paulo, principalmente uma coisa que chama a atenção, Padre Jesus, nós tivemos aqui essa semana, incendiaram um ônibus da Metrobus sobre o pretexto de que houve um aumento das passagens. Só que deram o nome aos estudantes. Só que esses estudantes foram beneficiados com a gratuidade da passagem. Aí, vamos ver a matéria, padre, e depois eu queria que o senhor comentasse esse aspecto. Será que não tem um movimento político por trás disso? Porque ontem, em entrevista, ministros falaram com representantes da CUT, das centrais sindicais ao lado deles. Então, ou seja, a impressão que a gente tem é que os sindicatos, como o senhor disse uma vez, as lideranças foram cooptadas. E aí a gente pensa, o que está promovendo e o que está levando as pessoas às ruas? A repórter Cristina, ela fez para a gente uma matéria quando aconteceu logo depois o incêndio daquele ônibus e aí começou a ameaça de greve. Vamos ver a matéria e depois o senhor fala sobre isso. Vamos ver, Cristina. Paralisação de ônibus. Motivo? Foi feita reunião às escuras para aprovação de salário dos motoristas sem o consentimento deles. Nós vencemos hoje essa batalha contra esses pelegos e contra esses tubarões do transporte aqui de Goiânia. Não vão enfiar essa miséria de reajuste dos companheiros aqui não. Se dependesse dessa categoria que vai lutar até os últimos dias, companheiro, nós não vamos aceitar esse reajuste insignificante que eles querem passar. Esses tubarões do ensino, esses tubarões do transporte, ganham milhões, estão ganhando subsídio do governo, tiveram aumento na tarifa, diminuíram o combustível para eles, companheiro. Então nós não podemos aceitar que esse reajuste. Então nós conseguimos uma vitória, conseguimos constar em ata que não vai haver fechamento de convenção, se é a manobra, sem assembleia, companheiro. Temos que exigir desses pelegos aqui, chamar a assembleia, companheiro. É na assembleia que se vai decidir qual o reajuste. E nós vamos botar esses pelegos na parede. Nós não vamos deixar não, companheirada. Então, companheiro, é cada companheiro aqui de se orgulhar da tarefa que cumpriu hoje. Um grande abraço a todos, companheiros, e até a vitória! Qual o motivo da paralisação? O motivo da paralisação é que o Ministério Público e as empresas e o sindicato pelego, que se diz representar a categoria, estava traindo o trabalhador. Um negócio às escondidas, fazendo um fechamento de uma convenção sem anuência do trabalhador, porque não teve nem assembleia para aprovar a proposta que eles colocaram. E eles iam fechar hoje
E a categoria se rebelou e está aqui para mostrar para o Ministério Público que não tem anuência deles. E o sindicato de vocês são a favor dos motoristas? O síndico coletivo é a favor de qualquer trabalhador que esteja nessa situação. O síndico coletivo já foi, ganhou na justiça, agora, e vocês estão tentando fechar isso aí, porque sabe que o síndico coletivo não aceitava essa proposta. O sindicato antigo, que representava a categoria, estava querendo fazer um acordo com o CETRANSP sem anuência da categoria. A categoria esteve aqui, repudiou e não foi feito o acordo. Então foi graças a esses trabalhadores que não se permitiu que se fechasse as portas fechadas sem os trabalhadores. É isso. Então foi marcada uma nova assembleia? Não foi marcada a assembleia ainda. Eles têm a obrigação de chamar a assembleia. Quando tiver na assembleia, que os trabalhadores vão deliberar qualquer proposta que for apresentada pelos patrões. Padre, fica uma situação complexa, porque nós vivemos recentemente na educação, o Sintego, ele tem um registro junto ao Ministério do Trabalho e representa. Criou-se um movimento e esse movimento se auto-intitulou um outro sindicato, ocuparam o plenário da Câmara Municipal. Essa questão, padre, porque um sindicato está negociando com a empresa, aí surge uma dissidência e radicaliza. Tanto é que a gente tem as imagens aqui, daqui a pouco a gente mostra, de ônibus queimados, coisas assim. Essa função dos sindicatos que são criados e aí começam a criar as subdivisões ou os apêndices que interessam a pequenos grupos, lembrando que há poucos dias os motoristas estavam com medo de perder o emprego. Hoje já querem reajuste. Essa questão de tanto sindicato, padre, representando a mesma categoria. Olha, os sindicatos deveriam ser, de fato, sindicatos representantes das categorias e que lutem realmente pelo interesse da categoria, dentro da racionalidade, mas lutem dentro da racionalidade a favor da categoria. O que tem acontecido? Há muito sindicato que de fato é pelego. Ele faz o jogo dos patrões e não defendem de verdade. E nos últimos anos isto piorou muito. Houve uma cooptação geral das lideranças sindicais e populares pelos partidos políticos, de tal modo que deixaram de ser sindicalistas para serem parcelas e apêndices dos partidos políticos. E daí estas divisões, por quê? A acusação não representa. O outro, representamos. Eles não representam. E aí vem a luta do poder, e na luta do poder, os dissidentes têm que mostrar toda a força, toda a virulência e toda a violência para chamar a atenção sobre si e sobre a sua coerência com aquilo que a categoria está procurando e pela qual ele está lutando. É luta de poder. Até ser cooptado. Até também ser cooptado, o que infelizmente tem acontecido demais. Aquelas lideranças antigas, históricas, que fizeram muito barulho aqui em Goiânia, em defesa da moradia, em defesa da terra, em defesa do uso urbano da terra, onde estão hoje? Estão na Câmara, estão nos palácios, são assessores de parlamentares, estão por aí muito bem refestelados e aproveitando muito bem da situação, ganhando muito dinheiro e vivendo uma vida boa. Infelizmente, o sindicalismo está perdendo a sua pureza para serem apêndices dos partidos políticos. Padre, e um fato que simboliza tudo que o senhor está falando, a greve dos professores em Aparecida, o presidente do Sintego virou secretário de Educação. Aí a partir do momento que o presidente do Sintego vira secretário, é claro que ele já não tem moral para representar mais a categoria e para defender os direitos dos sindicalizados junto ao poder público. Então, esta mistura
como acusa o Sintego de ser apêndice do PT e de não representar os professores. É a acusação daquele grupo dissidente, né? Que o PT, que o Sintego está conivente com o PT, faz o jogo do PT, faz o jogo dos governos do PT e não representam. E daí o êxito que aquela dissidência teve, levando uma longa greve, né, em Goiânia, em Aparecida e outras cidades. O senhor falou sobre uma coisa, padre, eu vou até abrir um parêntese aqui, porque eu acho que é necessário que a gente faça justiça, né? Eu disse aqui que quando Nelson Mandela nos deixou, que a gente não o colocasse como um símbolo e tivéssemos o legado, né? Que dessemos continuidade ao legado de Nelson Mandela, que era a paz. E tantas pessoas que nos deixaram, e deixaram um legado, e esse legado ele é abandonado. Perdemos na semana passada Dom Tomás Balduino, que foi uma pessoa que lutou muito pela questão aí do sem terra, desse pessoal todo. E, padre, é uma perda irreparável, né? Porque ele não tinha vínculo a nada, a ninguém, e o compromisso dele era com a justiça social, coisa que no Brasil hoje parece que não existe mais, né? Essa lacuna que se abre com a partida de Dom Tomás. Nelson Mandela teve a sua história, deu o seu testemunho, significou uma grande bandeira para a África do Sul e para o mundo inteiro. O que está acontecendo é que os sucessores pegaram só a bandeira, mas esqueceram o legado do Nelson Mandela, estão lá agora concorrendo a eleições, ganhando eleições, mas sem o verdadeiro legado de Nelson Mandela. Que fazem todos os estão lá fazendo do palácio, estão usando e abusando do poder em benefício próprio da África do Sul. Agora, claro que mais o risco menor, né, de que haja alguém que quer se apropriar, não do legado dele, na luta inteira pela terra, pelos trabalhadores rurais e pelos indígenas, que foi sempre a grande bandeira de Dom Tomás, não há tanto risco de quererem só a bandeira e não o testemunho de fidelidade ao Evangelho, à justiça e à causa dos pobres, que nunca podem ser traídos. Isso nós vamos falar, nós vamos para um breve intervalo comercial, porque aí, padre, o tempo já passou quase uma hora, né? Nós vamos para o intervalo comercial. O intervalo comercial um pouco da política que interessa, porque em que se estiver e também Antônio, Marcos seria eleito no primeiro turno. Tem a questão que a gente está vivendo aqui dessa operação Postergate, problema da prefeitura, Ronaldo Caiado, né, que antes era a noiva cortejada, hoje, padre, está procurando marido. Está procurando marido. Tão amável, tão sorridente com todo mundo. E hoje, e nessa sexta-feira, o PROS, né, eu havia dito isso aqui, que uma fonte me disse que Júnior do Friboi estava oferecendo mensalinhos para integrantes do PMDB para apoiá-lo. Iris Rezendes disse que abandonou por não concordar com essa prática, já que é o maior partido do Brasil e não pode ser um partido de aluguel, e retomou tudo de novo. Agora Iris disse que vai concorrer, Júnior do Friboi fala que vai concorrer, e alguns partidos, segundo informações, depois que o mensalinho secou, quando o Iris desistiu, estão deixando aí a campanha de Friboi. E também sobre a questão de Antônio Gomide, uma reunião feita, acha que Antônio Gomide ele é muito mais útil no Senado do que numa disputa para o governo. E há um consenso de que Olavo Noleto e Antônio Gomide são as peças-chave do PT aqui em Goiânia, entre outros assuntos da política em Goiás. Um instante só a gente fala sobre isso.
De volta com o Jornal Argumento, né, edição especial de domingo, com muita alegria, recebendo aqui a volta do Padre Jesus Flores. Padre, antes da gente entrar nessa questão local, nós fizemos uma matéria e é o desabafo de uma mãe, e eu disse que isso aí, ela deveria dizer isso no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa e também na Câmara Municipal, porque é uma mãe que ela implora e pede socorro. Vamos ver essa matéria, padre, que eu acho que mostra o quintal do Brasil. A Alessandra fez, depois eu queria que o senhor comentasse. Solta aí. André Marques, o jornalismo do Capital Urgente veio até o residencial Araguaia, aqui em Trindade, atender a um chamado, na verdade, um pedido de ajuda de uma telespectadora e mãe. Dona Silvana, mãe de 5 filhos. Mas tem um rapazinho aí que está dando trabalho. Há um tempo atrás começou a andar com más companhias e hoje está sumido. Dona Silvana, a gente pode mostrar, porque ele é menor de idade, a gente pode mostrar? Pode, porque está desaparecido, né? Eu não sei se ele está vivo, se ele está morto, o que ele está fazendo. Desde quinta-feira? Desde quinta-feira. Saiu daqui e falou que ia para onde? Morar com os traficantes, que lá ele ia poder vender droga sem eu pegar no pé dele. Pois é, mas aí ele estava já andando com o pessoal, parece que ele tem aí contato até mesmo com o presidiário dentro do CPP. Você pegou algumas ligações ainda no celular dele? Peguei ligações, peguei tudo dele. A polícia, a PM, ela não pode fazer nada, que a justiça do menor não deixa a PM agir. A PM passa por ele, mas não pode fazer nada. Eles mesmos falam, nós estamos de mão atada, nós não podemos fazer nada com ele. Aí ontem eu passei o dia todo no Juizado da Infância e Juventude e consegui esse papel, porque ele tem que cumprir pena socioeducativa e se for pego em qualquer lugar, ele pode ser recolhido, mas eu não estou conseguindo. Não está conseguindo encontrá-lo porque ele está aí sendo protegido entre aspas, né, dona Silvana? Está sendo aí, na verdade, criado por traficantes. Ele acha que está sendo protegido. Ele está preparando a morte dele, porque traficante não protege ninguém. A droga, ela não protege, ela mata, ela destrói famílias. E como ela está destruindo a minha, tem 5 dias que eu não durmo, eu não sei o que é comer atrás do meu filho. Situação complicada, Alex. Vamos ali, dona Silvana. Dona Silvana estava me contando que ela comprou até mesmo, André Marques, ela comprou umas camas aqui, essas camas são de ferro, para aprisionar, para acorrentar o filho dentro de casa, para ver se ele para de dar trabalho, não é mesmo, dona Silvana? Comprei, eu vou comprar uma corrente hoje, essas camas, um empresário me deu, eu vou acorrentar ele, porque se a justiça não está me ajudando, eu tenho que acorrentar. É a única solução para eu não matar um pai de família amanhã. Porque o caminhar do trem está desse jeito, ele vai matar um pai de família. Aqui dentro de casa, como ele é com a senhora, o que ele falou antes de sair de casa? Ele é bruto, tem dia que ele tá calmo, tem dia que ele tá bruto. Ele ficou mais bruto, porque agora ele disse que quer uma moto, ele quer isso. E eu falei para ele, se ele comprasse uma moto sem trabalhar, eu ia entregar a moto para a polícia. O traficante deve ter oferecido a moto, né? E eu, como eu não tenho condição de dar moto, e ele é menor, ele foi morar com o traficante. Está morando com um pau de Serra Branca aqui embaixo. Situação complicada, já procurou muita ajuda e nada. Menina, eu já falei para você, eu já bati em tudo quanto é porta. Porta. Ontem eu cheguei do Juizado da Infância e Juventude, era 7 horas da noite. E não consegui nada, só consegui esse papel, nada para deter ele. Não consigo deter ele. Tem outros filhos dentro de casa, mas Matheus está dando trabalho aí e tem tomado todo o seu tempo. Todo meu tempo. Eu não tenho tempo para comer, eu não tenho tempo para lavar uma louça, eu não tenho tempo para nada. Eu não tenho tempo, eu trabalho num salão lá na Noroeste, eu não tenho tempo para nada. E não é falar que ele não teve nada. Eu tenho um irmão que viajava com ele para a praia, faz tudo por ele, mas o traficante quer dar moto. Então ele foi. Uma vez ele foi da PAI, passou pelo esse juizado lá da T30, foi liberado no dia seguinte. O outro ele ficou 30 dias, 40 dias lá no 7º. Não é muito comum ver uma mãe denunciando o próprio filho. O sofrimento é muito grande para que isso viesse à tona? Deixa eu te falar, amanhã se ele mata um parente seu, mata você num sinaleiro, sua mãe vai sentir, não vai?
E eu também sinto a dor da mãe que está perdendo um filho, eu não quero que meu filho venda droga, eu não quero que meu filho destrua a família. Quantas famílias vão ser destruídas? Quantas famílias, se meu filho se tornar um traficante maior, se eu não conseguir parar ele agora, ele vai matar muita gente. Ontem eu estava procurando um S10 para roubar, para trocar em droga. Até quando? Que leis são essas do Brasil? Nós estamos em época de Copa, nós estamos em época de eleições. Aquele Batista Custódio do Diário da Manhã diz que a gente tem que pedir socorro para os filhos. Eu estou pedindo socorro, mas nenhuma porta é aberta para mim. Meu filho tem que matar, meu filho tem que ser morto. Aí a autoridade tomar providência, vir cá e falar que a mãe não soube educar. Você educou. Eu dei bom, eu dei tudo, roupa, tudo. Eu ando de chinela havaiana para o meu filho ter um tênis caro. Os vizinhos tudo aqui me conhecem. Eu não estou trabalhando porque eu estou 24 horas fazendo o papel da polícia. Eu estou andando atrás de traficante. Eu estou enfrentando traficante. A vida dos meus outros 3 filhos que moram aqui está arriscada. Eu não durmo de noite com medo de invadir minha casa e me matar, porque é isso que a polícia não pode fazer nada. Eu peço aos políticos, com essa lei do menor, gente, eu sou mãe, vocês são pais, vocês tomam providência. Meu filho está na mão do traficante, meu filho foi adotado pelo traficante. Na Suécia está fechando presídio, no Brasil está fechando escola. Que leis são essas do Brasil? Eu estou perdendo meu filho para o traficante, porque eu não tenho uma porta aberta. Eu estou pedindo socorro para os políticos, para a polícia, eu estou pedindo socorro. Eu não sei mais o que eu fazer. Eu sou mãe, eu não quero que meu filho amanhã mata um filho de um deputado, porque a hora que mexer com um deputado ou um promotor, igual esse promotor que perdeu a filha dele lá por causa do celular, quem sabe pode ter sido meu filho de capacete. Padre Jesus, exibimos a matéria e agradecemos à Polícia Militar que, em posse desse mandado, né, ela fez a apreensão desse menor, está com a mãe, não sabemos até quando, porque a própria mãe disse que não tem controle sobre o filho. É um discurso, assim, a impressão do senhor desse desabafo da mãe? Olha, a gente, diante de um desabafo como este, a gente fica mudo, sem ter o que dizer. Agora, não é exatamente a lei que impede tomar medidas contra esses traficantes e a favor dessas vítimas dos traficantes. Não é bem a lei, não. É a não aplicação correta e vigorosa da lei, a falta de cuidado de jogar contra a lei, o que de verdade é omissão de autoridades que não estão cumprindo a própria obrigação e que não estão cumprindo a própria lei, tanto do Executivo, como do Ministério Público, como do Judiciário, que não aplicam a lei, não oferecem espaços verdadeiros para a educação e reeducação destes jovens. Porque só prender também não vai resolver. Jogar na cadeia também não vai resolver nada. É um espaço que é necessário em que esse jovem possa ser reeducado, possa reencontrar o caminho que a mãe já lhe mostrou na vida para viver uma vida diferente. Então, diante de um apelo como este, não é possível que as autoridades fiquem omissas e não façam nada a favor desta mãe e desse jovem. O senhor falou sobre as leis, tem o Instituto, tem o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem direitos e obrigações, mas são usados só os direitos, as obrigações não são usadas. Por quê? Porque o Estado não se prepara para cumprir os deveres, para oferecer aquilo que ele é obrigado a oferecer para uma reintegração socioeducativa, porque o Estado não investe nesta área. Quando você já viu um candidato em campanha prometer enfrentar e resolver a questão do crime, da droga, desses jovens que estão aí perdidos na vida, achando que a solução dele está justamente na associação com os traficantes? É um tema que ninguém toca, ninguém aprofunda e ninguém enfrenta. E o resultado é este aí. Nós tivemos uma das
propostas de campanha do governador Marconi Perillo era a escola do século XXI, que até agora não saiu, e a construção de CREDEX. Só que esses CREDEX, cada um tem a capacidade de atender no máximo 40 pessoas, porém nenhum ainda ficou pronto. Esse hábito do político prometer e não cumprir, ou até mesmo, estou no meio, preciso de mais um mandato para continuar, ou seja, não temos ainda o Hugo II, não temos escola do século XXI e não temos CREDEC. Aí eu faço uma pergunta para o senhor, é uma questão social, saúde pública ou segurança pública? É tudo. É uma questão social em que não há uma verdadeira distribuição de renda, é uma questão aí de omissão do Estado diante desta realidade brutal que os nossos jovens estão enfrentando, e é uma omissão generalizada em que a sociedade também não vê como uma responsabilidade sua esse tipo de problema. É um problema de todos nós, não é um problema de uma mãe desesperada. É um problema de todos nós e todos nós temos que dar o apoio para que quem direito cumpra a sua obrigação e esses problemas sejam de verdade enfrentados para resolver e não apenas para paliativos. Padre, eu fiz uma pesquisa, nós estamos importando agora para a revisão do Código Penal as leis de Portugal. A questão do crack, padre, ela surgiu nos anos 80 em Nova York, quando as pessoas usavam a cocaína injetável. Com o advento da AIDS, passaram a usar o crack. E o crack chegou no Brasil em 91. Aí eu falo novamente, hibernamos durante 11 anos, sabendo que a imprensa mundial já dizia que o crack seria o grande mal do mundo. O Brasil hibernou mais 11 anos. A presidente Dilma anunciou a liberação de 4,5 bilhões para projetos para atender essas pessoas, e a gente não vê isso na realidade. Não. A gente tem aqui o Vacílio Cruz, que uma vez eu fui lá, só tinha uma médica, padre. Ela não tinha uma injeção, não tinha uma luva, as promessas de campanha a respeito desta questão não são para valer. Fala-se de bilhões, mas depois esses bilhões não aparecem e especialmente não há as pessoas competentes para levar a bom termo esses projetos. Aí é conversa, conversa e conversa. Conversa de campanha, quando muito. Agora, padre, um outro aspecto, isso não é segredo para ninguém. O nosso Congresso Nacional, ali existem parlamentares que têm a campanha financiada pelos traficantes, pela indústria da arma, pela indústria de segmentos que a eles interessam. E aí colocam figuras folclóricas, igual, por exemplo, um paradoxo que a gente... Dante de Oliveira, que foi aquele autor da emenda da Direta Já, teve 160 e poucos mil votos, não foi eleito deputado federal. Enéas conseguiu eleger um deputado federal com 250 votos. O efeito Tiririca, na realidade, o Tiririca era só um chamador de votos. Aí o eleitor tenta votar no protesto, nesse negócio, mas ele não sabe que ele está sendo enganado em função dessa questão de voto de legenda. Há necessidade, padre, de fazer uma mudança para a gente saber em quem que a gente está votando? Olha, não tem como mudar esta lei de repente, né? Porque a legenda valoriza o partido. Valoriza o partido. E é muito importante valorizar os partidos para que eles também se valorizem e funcionem como partidos que tenham um programa, uma plataforma e que saibam o que fazer com o mandato na Câmara Federal. Então a legenda em si não é responsável, porque muitas vezes pode levar gente de qualidade para o Congresso. Agora, acontece que as figuras folclóricas
O Enéas elegeu 5 pessoas com os votos dele, né? Um com 250 votos que nem morava no município. Ele disputou por um local... Praticamente sem voto, né? Sem voto. O Tiririca, os que foram eleitos... Levou 4. Né, tiveram bastantes votos, mas não suficientes para serem eleitos. Agora, acho que é uma questão da legenda que valoriza o partido. Nós vamos assim, padre, porque o programa é de 1h30, aos domingos ele é apresentado na íntegra. Às segundas-feiras, né, em função da grade, é apenas 1 hora. Então a gente termina essa primeira hora agora, né? Mas eu volto a seguir para falarmos realmente dessa questão da política aqui em Goiás. Um instante só, a gente está de volta. De volta com o Jornal Argumento pela TV Capital, canal 32, também pela NET, canal 21, recebendo com muita alegria a visita, né, que será constante todos os domingos, Padre Jesus Flores conosco aqui. Padre, vamos tratar rapidamente de assuntos aqui de Goiânia e de Goiás, a nossa política. Foi divulgada uma pesquisa nessa semana agora, que mostra que apenas com a presença de Gomide, Iris e Vanderlan, nós vamos ter segundo turno. Marconi Perillo foi uma pesquisa espontânea, né, não foi estimulada, tem 17%. Os outros chegam à casa de 19%. Porém, fato de Iris, Vanderlan, Gomide, pode mudar alguma coisa esse cenário aí, padre? Já passando algumas informações para o senhor. Eu tive uma fonte que me informou que Antônio Gomide está sendo convencido a ser candidato ao Senado Federal. E explica, fazer uma candidatura para Senado Federal, Goiás é mais barato, Goiás é mais fácil e a representatividade no Congresso Nacional é muito maior do que de um governador. Então, Gomide, aos poucos, está desacelerando essa agenda dele. E aí, um outro lado também, né? Olavo Noleto, que é uma pessoa muito ligada ao Planalto, também tem essa prioridade junto com Rubens Ottoni. Aí não é segredo para ninguém, eu posso falar, né? Me autorizou a falar. Eu encontrei o ex-prefeito Pedro Wilson numa loja de conveniência, ele sempre comendo o pastelzinho dele, né? Aí eu perguntei para ele, e aqui em Goiás, Dilma? Não, falei governo, Dilma. Eu falei para ele assim, Dilma de qualquer jeito? Ele falou assim, se o Marconi apoiar a Dilma, nós apoiamos Marconi. O nosso projeto aqui é Dilma. Não nos interessa ter um governo que representa pouco mais de 2 ou 2,5% do eleitorado brasileiro. Então, o nosso projeto aqui é Dilma. PT, saudações. Bom, com esta situação dos candidatos em que nós não temos certeza de nada, inclusive as pesquisas ficam muito frágeis. E erradas, né? Porque às vezes colocam Iris e Friboi junto, Paulo Garcia e Antônio Gomide. De fato, não há uma soma, não, hein? Isso. Não há uma soma. Se Iris deixa, todos os votos do Iris vão para Friboi. E não Se pode. o Friboi deixa, todos os votos deles vão para o Iris. Não existe isso. Não, e eu já acredito. Essa transferência total de votos não existe, porque não há uma ideologia firme em que a pessoa vote no partido, não importa quem seja o candidato. Então, com esta configuração tão lábil e tão frágil, qualquer pesquisa hoje não tem muita importância. Porque se o Gomide não está de verdade como candidato e pode ceder o espaço dele para outro, para ser candidato ao Senado, o que eu acho difícil, né? Muda-se muita coisa. O Vanderlan, ele está aí, realmente ele está perdido, está Sim. com dificuldades e está perplexo também, apesar de não haver essa situação que há no PMDB, que é a divisão interna entre Iris e Júnior do Friboi, e um grupo que apoia o Friboi e um grupo que quer o Iris.
E a mesma coisa com outros possíveis candidatos. Então, por enquanto, a coisa está mais certa para o Marconi, porque afinal ele não disse que é, mas é candidato, porque ele não vai encerrar a carreira dele política agora, não vai se afastar da vida pública agora, com toda certeza ele é candidato. Os outros, nós estamos ainda nesta instabilidade, de tal modo que mesmo para que as pessoas opinem sobre este ou aquele, não tem a certeza e a opinião é bastante frágil. Padre, a repercussão do que disse o ex-prefeito, ex-ministro, ex-governador Iris Rezende há algumas semanas, quando ele abriu mão da disputa, agora voltou atrás. Mas ele saiu atirando. Ele disse que o PMDB não poderia se vender, que o PMDB tinha um papel de ideologia. Mandou um recado direto para Júnior do Friboi que a boca miúda corre aí, que tem um mensalinho para apoiá-lo. Depois disso, padre, nessa sexta-feira, quando Iris já está teoricamente fora, os partidos que apoiavam Júnior do Friboi e não PMDB já estão saindo porque, segundo informações, as coisas não estão sendo cumpridas. E o PROS já anunciou que na sexta-feira deixou já o apoio ao Friboi, não ao PMDB. Essa questão, padre, desculpa a expressão, essa promiscuidade financeira da política imposta pelas reformas eleitorais e não políticas, favorecem esses tipos de acordos, essas coisas? Olha, a gente vai ter uma certeza quando terminar todo o prazo possível e as pessoas forem obrigadas a definir nas convenções partidárias. Aí a gente vai saber quem é quem vai estar disputando. Os métodos de trabalho variam muito. E é claro que o dinheiro nesse método de trabalho tem um peso enorme no Brasil, um peso enorme. E o dinheiro muda a gente até na última hora, pode mudar gente. De tal modo que não está nada estabelecido, nada definido, e alguém, não é, que ofereceu tanto, não é, pode ter um lance maior de outro e pode voltar atrás. Como um deputado estadual se queixava uns anos atrás. Eu tinha acertado com o diretório aqui de uma cidade tal, mas acontece que chegou a candidata tal e fez um lance maior e todo mundo me abandonou. Estava praticamente chorando porque ele tinha sido abandonado por um lance maior de outra candidata que disputou também. Então o dinheiro pesa muito. E muita gente só se move pelo dinheiro, ou imediato, ou perspectiva de dinheiro pela frente, e não se move por outra coisa. Querem é dinheiro. É um fato, padre, que é cômico, né? Foi a eleição para presidente da Câmara, quando o Davidson Costa foi eleito, ficou um vereador vigiando o outro até às 5 horas da manhã. Todo mundo junto, ninguém sai daqui. Aí quando foram para a Câmara, tinha candidato definido, tudo certo, ficaram juntos até às 5 da manhã. Começou a sessão, elegeram Davidson Costa, aí todo mundo fala, fui traído, fui traído. Não, é dinheiro, o negócio é dinheiro, 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 e o resto tem muito pouco peso, porque nós não temos ideologia, nós não temos compromisso partidário, nós não temos compromisso político, econômico e social com o povo brasileiro. E política, muitas vezes, quase sempre, é uma questão de prosperidade econômica e não é outra coisa. 38 partidos, padre. Será que nós temos 38 ideologias diferentes no Brasil? Não são, grande parte são partidos de aluguel. Um presidente de partido me disse uma vez, lá numa piscina de Caldas Novas, não é? Não, o nosso partido é um partido de aluguel. O nosso partido é partido de aluguel. O presidente do partido em Goiás me disse, diante de outro político, né, o nosso partido é partido de aluguel. Então, grande parte dos partidos aí são partidos de aluguel ou estão servindo a interesses de grupos
de sindicatos, de centrais sindicais e assim por diante. Não tem compromisso com o Brasil, tem compromisso com aquele político que está usando o sindicato para a sua promoção pessoal. Outro aspecto, padre, eu já fiz uma soma muito rápida. Até agora nós temos 10 deputados federais que não vão disputar a reeleição, alguns dizendo que a campanha vai ser muito cara, outros dizendo que o apoio de deputado estadual, que fazem a dobradinha, está muito inflacionado e o Supremo Tribunal Federal está mandando prender todo mundo. Então, padre, eu não vou citar nomes, acho que todo mundo já conhece, mas pelo menos 10 deputados já disseram que não vão concorrer à eleição para deputado federal. Dinheiro, traição e STF prendendo. Tem gente que já viu que perdeu a chance, já não tem mais uma perspectiva de ser eleito, não há tanta vaga possível assim no Tribunal de Contas para tanta gente, de tal modo que já vão aí se acomodando, né, no exercício de cargos do Executivo ou arrumando uma beirada federal ou estadual para a sua vida futura. Mas é uma coisa estranha que de repente 17, 10 resolvem não concorrer e mais. Tem mais um Primeira vez que isso acontece. E tem mais um aí dizendo que também não vai, mas ainda não confirmou. 10 já confirmaram, 11, pode citar alguns nomes. Alguns desses podem voltar atrás aí nos diálogos. Não voltam. Podem voltar atrás, mas é uma coisa diferente se 10 deputados, agora resolvem não concorrer de novo. Agora, padre, tem outra questão. Ronaldo Caiado. Primeiro, ele se postula como a última reserva moral do Estado, pelas suas posições firmes. Todos os partidos precisavam de uma pessoa nesse mundo, nesse momento que a gente está vivendo da política, onde as pessoas estão perdendo a credibilidade. Ronaldo Caiado se considera como uma reserva moral. Porém, tentou se aproximar do governo, Marconi Perillo, através de Vilmar Rocha, porque todo mundo sabe que Vilmar Rocha tem uma mágoa, porque não foi eleito, porque Ronaldo Caiado não quis fazer campanha para ele, na região dele, ele perdeu a eleição, Ronaldo Caiado tomou os votos dele. Ele já com o PSB, ele não vai por causa da Marina. Com o Friboi também não vai. Então, ou seja, antes era a noiva cortejada, agora está no salão procurando um par para dançar. Inclusive, ele esteve essa semana com o PTB e também com o Partido Solidariedade. Qual pode ser, padre, o futuro do DEM? Porque tudo caminha, ele perdeu vários deputados para o PSD, perdeu muito naquele caso do Francisco, que do PFL debandaram para o PSDB. Como é que está Ronaldo Caiado? Como é que fica ele numa situação dessa? Não, o partido dele tem se esvaziado muito em Goiás. Primeiro foi aquela grande perda de prefeitos. Isso. Pela ação do Chiquinho de Oliveira, que entregou de bandeja, acho que 10 ou mais prefeituras do DEM, naquela época, o PFL, entregou uma bandejada de prefeituras para o Marconi. Depois veio o caso do PSD. Depois vieram outras defecções no partido, porque as pessoas não estavam percebendo o futuro no DEM aqui em Goiás. Então, eu acho que o Ronaldo tem a eleição dele garantida como deputado federal, mas terá dificuldade para disputar outros cargos. Agora, essa questão da rejeição por parte da Marina é compreensível. Isso. É compreensível. Friboi também. A Friboi, bom, eles são da mesma área de atuação. Mas de lados diferentes, Porque Friboi fez várias declarações contra Caiado, dizendo que ele estava protegendo um setor, Caiado não gostou, então trocaram muitas farpas e Caiado já disse, com Friboi não vai. Bom, aí ele vai ter que escolher a sorte dele e ver
e ver qual será o futuro do partido dele em Goiás, porque o partido dele se esvaziou muito nos últimos anos. E como é que fica essa questão do PMDB, Padre Jesus? E aí eu já levo uma discussão mais profunda. Nós sabemos que, como o senhor mesmo falou, que não podemos culpar a presidente Dilma porque ela sozinha não faz nada. Claro que tem responsabilidade, tem culpa também. Culpá-la sozinha, porque né? muita coisa foi erro pessoal dela, foi capricho pessoal dela. Então, muita coisa, ela é responsável pelos problemas que temos no Brasil hoje. Nunca podemos dizer que um governador, que um prefeito, o Paulo Garcia é responsável pelos problemas graves que nós estamos vivendo em Goiânia hoje. Mas não pode reclamar de herança maldita e nem Dilma. O governador Marconi Perillo é responsável pelos problemas que estão aí no Estado. E a Dilma é responsável por muitos problemas que nós estamos vivendo no Brasil nos dias de hoje. E todos têm a sua carga de responsabilidade e todos vão pagar um preço pesado nessas eleições agora e para o futuro. Padre, aí eu pergunto, qual que é o papel da oposição que só sabe dizer que está tudo errado, mas não apresenta projetos, não apresenta nada? O senhor quantas vezes entrevistou candidatos a governo, até mesmo pessoas de Brasília, e o senhor perguntava sobre o projeto, estávamos há poucos dias da eleição, a pessoa falava, meu projeto está sendo elaborado, minha equipe está detectando as necessidades. Então, ou seja, essa oposição, padre... Um candidato a prefeito de Goiânia, perguntei para ele, fulano, e é o seu projeto? A assessora disse, não vou dizer o nome da assessora, né? A minha assessora está fazendo. A assessora de imprensa é que estava fazendo o projeto de administração para Goiânia, para aquele candidato. Então, não é uma prioridade de ninguém elaborar um projeto orgânico, viável, possível, dentro da realidade econômica do Estado, do município e da União, de tal modo que são mais sonhos e promessas vãs do que, de fato, compromissos. Nessa semana passada, padre, ficou muito ruim. O Brasil sofre de uma crise de gestão e, mais do que gestão, de interlocutores. O governador Marconi Perillo não tem um interlocutor. Então, todo mundo fala por ele. O presidente da Getop, ele falou sobre a questão do lixo, disse que ia ajudar a Goiânia, criou uma revolta. A presidente Dilma, essa semana, o Aloysio Mercadante disse que o governo está maquiando a inflação. Aí Guido Mantega disse que não, e falou até uma bobagem. Falou assim, tanto é que nós estamos aumentando o preço, que aumentamos o preço da energia. Só que a presidente Dilma fez um discurso falando que baixou o preço da energia. Aqui em Goiânia, Paulo Garcia não fala, não se apresenta e não tem um interlocutor. Crise de gestão e de interlocutores, Padre Jesus. Esse é o grande problema? É uma falta de coerência com os compromissos assumidos, mas assessorias de baixa qualidade, né, e que tenham a coragem de chegar e dizer na cara do fulano, assim não está certo, assim não vai, assim não pode. Porque quem vai dizer isso já prefere se retirar quando é coerente, prefere se retirar, e não há pessoas com coragem para dizer não à autoridade e para contestar a autoridade. Aí fica essa história, né? Cada um dando o seu tiro para o seu lado, e o Brasil perdendo com isto, e Goiás perdendo com isto, e Goiânia perdendo com isto, porque realmente não há porta-voz qualificados de que vivam em sintonia com o titular, porque não é também o governador que tem que ficar dando entrevista o tempo todo, como já aconteceu com um governador de Goiás, que passava a manhã inteira dando entrevista, e com isso não governava. Então ele tem que ter os porta-vozes qualificados e que tenham uma sintonia verdadeira com ele para que fale exatamente aquilo que o governante quer falar.
Isso vale para o presidente, vale para o governador, vale para o prefeito. Não pode ser cada um falando o que quer, como quer e onde quer. Eu me lembro que o senhor sempre fala o seguinte, que um gestor não pode errar nas finanças. O ex-secretário de Finanças da Prefeitura, Cairo, ele foi demitido porque ele disse que apresentou um projeto ao prefeito Paulo Garcia de contenção de gastos. E 2 dias depois ele foi substituído pelo Geovalter. Esse secretário, padre, num governo republicano, onde elegemos o representante com votos, e esse representante, ele elege seus secretários e membros que não tiveram votos, tem que ter muita coragem para chegar para o gestor e dizer isso para ele, como o senhor sempre fala, não temos dinheiro? Olha, quando a pessoa não concorda com a linha política e administrativa de um governante, o mínimo que ele tem que fazer é apresentar a sua demissão, tranquilamente. Não, olha, eu não concordo, então eu prefiro sair e o senhor fica livre para escolher quem o senhor quiser e quem vai ser capaz de fazer a política que o senhor quer implantar. É um mínimo da coerência e honestidade que se espera das pessoas. Nós estamos vivendo, para estar quase terminando o programa, depois o pessoal me fala o tempo, um momento, não assim, eu me lembro, a última vez que eu me lembro foi de Daniel Antônio, né, quando ele até foi substituído, mas a cidade de Goiânia está passando por uma situação muito difícil. O prefeito fala que, inclusive o secretário disse que ou pagaria a folha ou pagaria os encargos. Agora o prefeito está com esse projeto de desafetar áreas para vender, recursos, aumentos, essas coisas. E lançou nessa semana um projeto de negativar aquelas pessoas que devem IPTU, essas coisas assim. E a falta de articulação, padre, foi tão grande, pelo menos é a minha opinião, porque nós sabemos, o senhor sabe, que os grandes não pagam IPTU, não pagam. Quem paga são os pequenos. E a imprensa inverteu o negócio dizendo que o prefeito ia agora extorquir, tirar dinheiro e colocar o nome dos devedores no SPC. Tanto é que no governo Alcides, Braga colocou quem devia IPVA, quem devia esse negócio, todo mundo foi para o SPC. Essa falta, assim, essa forma é uma justiça, porque os grandes no Brasil não pagam impostos? Não, o governante tem que arrecadar os impostos legais. São mais 300 milhões. E tem que usar todas as armas que a lei oferece para garantir a arrecadação desses impostos, porque afinal esses impostos já foram cobrados de quem comprou, de quem pagou o serviço. A pessoa já recolheu esses impostos e é um mero repassador, e não repassa. Então ele está roubando um dinheiro que não é dele e acrescentando ao patrimônio dele. Então o governante tem que usar todos os instrumentos legais cabíveis para executar o que a lei estabelece e para recuperar aquilo que é direito e obrigação do poder público arrecadar. Esse dinheiro não pertence aos empresários, não pertence a ninguém, pertence ao Estado, e pertencendo ao Estado pertence ao povo, e esse dinheiro tem que ser arrecadado. Agora a imprensa, você sabe muitas vezes que ela também joga de acordo com o interesse dela. Faz mais o jogo político dela, da própria empresa, do que um serviço público. E muitas vezes faz distorções graves a pretexto de compromisso com a população, quando de fato é compromisso consigo e com os seus patrocinadores. E eu lembro de um caso, padre, que recentemente eu vi uma manchete dizendo que 4.000 professores ainda estavam fora da sala de aula. Aí a matéria fala que 10.000 foram contratados, já estavam trabalhando, e faltavam apenas 4.000 para serem chamados. Mas a matéria trouxe 4.000 professores ainda não foram chamados. E aí eu vou mais adiante. Esse caso, padre, Postergate.
ele não evoluiu na mídia porque, segundo informações, há muitas pessoas que trabalham em setores de comunicação que também estão sendo beneficiadas com esse processo. Aí volta aquela velha história, você só pode confiar na data do jornal? E se você olhar no calendário? Não vou dizer assim que só se pode confiar na data do jornal. O que você não pode é ler apenas um jornal, você não pode ler apenas uma revista, você não pode ler apenas um periódico. Você tem que ler os que existem para que você comece a desconfiar de que pode haver mutreta em algum dos lados, sem tomar partido por esse ou por aquele, mas você tem que formar o seu espírito crítico para poder saber. A verdade não é assim tão simples, não é tão fácil. E quando a gente conhece a história, a gente sabe que muitas vezes as informações são errôneas, são incompletas, são manipuladas. Mas também não coloco assim que não se pode acreditar, não. Eu acho que tem muita coisa boa, é muito importante você acompanhar a imprensa, é muito importante você ler as revistas, é muito importante você estar informado, mas sabendo que você precisa de mais de um para formar o seu espírito crítico e para se colocar como crítico diante das diversas propostas. Nós temos mais 2 minutos, padre. Uma última pergunta. 99% das pessoas, do cidadão, são contra a corrupção. Lá em Pernambuco, a polícia entrou em greve, a população saqueou lojas, concessionárias, ou seja, fizeram atos ali não lícitos. E essas mesmas pessoas condenam a corrupção. Aí tem aquela velha história, o deputado me ajudou porque eu sou amigo dele, mas se ajudou o vizinho, ele é corrupto. O papel do cidadão, do eleitor nesse processo de transferir responsabilidade e não dar o exemplo? Esse é o problema grave que nós temos que, em primeiro lugar, formarmos a nós mesmos, comprometermos com a honestidade, sem fazer disso uma bandeira, porque eu desconfio muito daqueles que têm como bandeira a honestidade, ou então a honestidade de cara feia e rancorosa. Desconfie, porque ele pode estar te enganando. E teremos eleição agora, Padre Jesus, e o cidadão não quer votar. 90% dos eleitores queriam que o voto fosse facultativo. E lutamos durante 30 anos para ter aí o direito de votar. Não, agora o direito de votar, é claro que a questão de obrigação de votar, ela tem que ser discutida assim seriamente no Brasil, se o voto vai ser livre de verdade, se a pessoa é obrigada a votar, ela vai votar se ela quer, porque se ela não quer, ela anula o voto, não vai resolver nada. Então é uma questão de formação de consciência política e é uma questão que não está fechada e que merece um estudo sério. Padre, o senhor sempre fala, nós sempre falamos que o Brasil se transforma pela educação. O ministro, então, da Educação aceitou gasolina com Z. Nesse dia atrás fizeram um uniforme dos alunos de Brasília, ensino com C. E agora as pessoas acham que a educação se dá pelo passe livre. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, a questão de quem produz o material, né, muitas vezes são pessoas que não têm nenhum trato com a língua, não sabem nada da língua e vão apenas pelo som, né, das sílabas e das letras e das palavras. Agora, não creio que se o ministro fosse fazer aquela faixa, aquele uniforme, ele ia escrever errado. Não creio, né? Mas são coisas que acontecem, a gente dá muito valor quando é adversário, releva quando é aliado, mas são coisas que acontecem, porque o português não é fácil e você tem que ter sempre a seu lado os seus dicionários,
o pai dos burros, porque a gente pode realmente se confundir. Padre Jesus, infelizmente terminou o nosso tempo, né? Agora eu confesso que eu estou um pouco mais tranquilo, porque para mim foi como se fosse a primeira vez. Eu me lembro que a gente foi ali para a TV Goiânia, tinha o Laerte, tinha o Ronaldo, e infelizmente nenhum dos dois puderam ir. Aí o Padre Jesus falou assim, você senta na bancada lá e me faz as perguntas. E aí me jogou na televisão. E eu me senti hoje nessa mesma situação, e eu sempre falo da minha gratidão, pauto sempre o que eu acho, né, os meus conceitos, a partir do que eu aprendi nessa convivência de vários e vários anos com o Padre Jesus Flores, que para mim é uma pessoa que é importantíssima na comunicação, no jornalismo, e tem que ser valorizado, porque nós temos uma crise imensa, como o Padre Jesus mesmo explorou, temos vários pontos de vista, cada um defendendo interesses políticos ou financeiros, e o Padre Jesus já foi chamado, na época de Fernando Henrique, de petista, agora está sendo chamado de tucano, está sendo isso, mas sempre manteve as suas convicções firmes e fortes. E, Padre, mais uma vez, muito obrigado. É um presente muito especial para mim, para toda a família aqui da TV Capital, que o senhor criou. A gente tenta levá-los, e ter o senhor aqui novamente é um motivo de muita alegria e de muita festa. Pena que seu Mauro não está aqui, né, Padre? Mas o senhor está com a gente. Então, muito obrigado e uma boa noite para os nossos ouvintes, né? Não é bom, vocês corrigem, né? Não, bom dia, tá boa tarde, boa noite. Padre, não, o programa ele vai não, o domingo ao ar. Aqui não tem problema. Não, aqui então, bom dia, boa tarde, boa noite. Porque... Aí, mas só que depois vou esquecer de editar. Não, aqui não, a gente não edita entrevista não, Padre. Não, a pior coisa que tem para a credibilidade de uma televisão é editar a entrevista. É igual aquela história do jornalista que não tinha notícia, ligou para o deputado, falou, deputado, gravou, né? É verdade que o senhor bate na esposa do senhor? Aí ele falou assim, eu nunca toquei a mão na minha mulher. Aí ele editou e falou assim no outro dia, deputado continua negando que não bate na mulher. Então aqui ele não edita. Tá bom, obrigado a você, tudo de bom. Igualmente, a gente volta com essa alegria na próxima semana, com o Padre Jesus Flores conosco. A todos vocês, nosso muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até amanhã.